Em 2005, o Brasil registrou um recorde histórico de 4,6 milhões de microempreendedores individuais, chamados MEI, de acordo com o Sebrae. Esses pequenos negócios correspondem a 97% das empresas brasileiras, principal força de geração de renda no país, e 26,5% do Produto Interno Bruto, o PIB nacional. 43,7% desses empreendedores são mulheres, o que é crucial em um país em que, desde 2022, cerca de 49% dos lares são chefiados por elas. Falar em empreendedorismo feminino no Brasil é falar em busca de sustento e independência financeira, especialmente diante da vulnerabilidade, exposição e risco de dependência que as mulheres da base da pirâmide econômica enfrentam. Minha convidada de hoje é uma autoridade no assunto. Érica Mester tem uma trajetória extraordinária que combina origem humilde, escuta ativa e desenvolvimento de um produto tecnológico que aposta na inclusão e na equipagem dessas empreendedoras de baixa renda. Érica fundou a Escola de MEI, uma plataforma digital de educação empreendedora que abre caminho para a saída da informalidade e para a tão sonhada independência econômica. Por meio do aplicativo Divas do Lucro, Érica gamifica a experiência de aprendizagem dessas mulheres em linguagem, incentivos e contexto cultural que se adequa perfeitamente à sua realidade. Vamos conferir? Érica Mester, que prazer falar com você hoje. É um prazer ter você aqui no Peregrine Growth Cast e é um dos nomes que eu queria muito que sentasse aqui comigo, porque eu acho que você fala de coisas inovadoras e muito especiais para o mercado brasileiro, algo que ainda é pouco explorado. Eu tenho muita vontade de trocar uma boa ideia com você sobre isso hoje. Bem-vinda. Obrigada, Silas. É um prazer de estar aqui. É um prazer enorme te ver depois de tantos anos. Outra vida. Outra vida e mesma vida, né? Outra fase da mesma vida, outra estação. Érica, para quem não te conhece, eu queria começar perguntando a você quem é a Érica Mester e eu sempre faço uma primeira pergunta sobre qual é a sua primeira lembrança de infância ou adolescência que vem à mente, que ainda influencia a sua visão de mundo hoje como fundadora ou como pessoa. Nossa, vamos lá. Quem é Érica Mester? Érica Mester é uma menina favelada. Nasci na favela. Meu pai saiu de casa, eu tinha 15 dias de nascida, largou a família com 3 crianças pequenas. A gente Uhum. passou fome. A minha mãe teve que me dar para a irmã dela criar, e a minha primeira lembrança de infância veio da casa dessa minha tia, né, que eu arrumava os meus brinquedos no sofá e brincava de ser apresentadora professora. Então eu fazia um talk show ali, ensinando meus brinquedos e conversando com eles, apresentando. Eu sempre falava: "Eu quero ser apresentadora e professora", que de uma certa forma é meio que eu faço hoje. Eu gravo vídeos ensinando, a vida vai levando a gente por caminhos que depois a gente nem percebe. Eu tenho uma outra lembrança, e aí eu já estou na adolescência. É que eu já estava empreendendo e eu comecei a fazer muitos cursos. Eu queria fazer faculdade, mas eu tinha parado de estudar muito cedo, então eu começava a fazer curso. Tudo quando é curso de graça que aparecia na minha frente eu fazia, curso de empreendedorismo, mas eu sentava ali na sala de aula e eu não entendia metade do que aqueles professores falavam, sabe, muito termo em inglês, uma linguagem difícil, muito exemplo de empresas grandes que eu não conseguia ver aplicado ali, e a dúvida eu via que não era só minha, era a sala toda passava por isso. E aí eu chegava em casa e tinha que traduzir aquilo para mim mesma, né, na época não tinha nem internet, e aí eu ia ali procurando, pesquisando em outros livros, colocava tudo na minha linguagem, já ajudava meus colegas de turma. Eu precisava entender, né, não tinha opção, ou eu entendia ou eu entendia. Eu queria sair daquela situação, eu sempre quis sair da favela, eu sempre quis melhorar de vida, e eu tinha que me virar. E essas 2 fases moldaram a minha visão de mundo. Aquela menina que queria ensinar e a adolescente que precisava traduzir para uma linguagem mais simples para conseguir aprender.
E hoje, olhando para trás, eu vejo que meu papel sempre foi traduzir esses ensinamentos. Por quê? Conhecimento, Silas, conhecimento não é compreendido quando não vira ação. E só quando ele vira ação é que ele consegue mudar uma realidade. Olha, Érica, minha cabeça está aqui fazendo várias conexões enquanto você está conversando comigo. Inclusive, eu estou pensando que neurologicamente, né, isso já tem algum tempo que já se fala sobre isso, que a forma mais profunda de conhecimento, de absorção de qualquer coisa nova, é quando você estimula o máximo possível de sentidos, né? Por isso que ler muito não necessariamente faz com que você absorva tudo que está lendo, ou escutar não faz com que absorva tudo, mas quando você fala sobre aplicar ou sobre viver o que está aprendendo, você está vendo, você está escutando, se você está explicando para alguém, está estimulando todos os outros sentidos envolvidos, quer dizer, você está lidando com conhecimento na prática, né. Deixa eu falar sobre uma palavrinha que você usou aqui que eu gostei muito, que é a ideia de tradução. Uma das barreiras que a gente tem em países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, é que a gente tem ambientes, quase como se fossem pequenos sistemas dentro de um grande ecossistema, onde cada um desses sistemas tem uma linguagem, tem um jeito de aprender, tem uma aplicação. Como você falou, excelente que eu posso pegar um case de uma grande corporação, levar para uma sala de aula. Mas se eu estou falando com um microempreendedor, dificilmente o microempreendedor tem o repertório necessário para entender aquilo com profundidade e aplicar na realidade dele ou dela. E essa é a minha segunda pergunta para você. Quais experiências em relação a essa tradução que você está usando, né, essa capacidade de quebrar em pedaços menores e converter para uma linguagem que seja compreendida, quais experiências nesse sentido foram mais relevantes para te levar a se tornar uma fundadora? Como é que você viu isso acontecendo desde a infância, adolescência e falou: "Não, é como fundadora que eu quero me posicionar e eu quero ajudar outras fundadoras"? Como é que foi essa decisão para você? Primeiro, assim, eu nunca tive essa ideia de querer ser uma fundadora, de querer fazer grandes coisas. Eu queria aprender e ensinar. Eu queria propagar o saber, mas a vida acabou me empurrando para várias coisas. E quando eu comecei a dar aula de precificação, quando eu criei esse método de ensino de precificação fácil, eu percebi que as dúvidas eram sempre as mesmas e uma vez eu dando aula presencial, eu dou muito aula online. E aula presencial, a troca é maior, não tem como, negar, né, a troca é bem maior. E eu fui dar uma aula presencial, eu fui contratada pelo Banco da Providência, que agora mudou de nome, agora é Instituto da Providência, lá em Realengo, para umas mulheres de baixa escolaridade. E eu fiquei impressionada que quando terminou a aula, elas vieram falar comigo super animadas. Gente, é a primeira vez que eu aprendi a precificar. Nossa, agora realmente eu aprendi. Porque elas já tinham passado por outras capacitações, mas sempre ficava aquela dúvida. E eu vi a felicidade na cara daquelas mulheres. Silas, aquilo para mim me encheu o meu coração, sabe? E ali eu percebi, gente, eu sou uma só. Eu não consigo estar fisicamente em vários lugares e eu quero levar isso para o mundo, eu quero levar isso para o Brasil inteiro. E ali eu acho que nasceu a fundadora, que eu comecei a matutar, de eu ver um jeito de criar, não, tem que fazer um jeito de que isso vá para o Brasil inteiro, que não dependa da minha presença física. E assim, acho que nasceu a fundadora, né, começou ali nascer a sementinha para fazer o aplicativo. Cara, antes da gente pular de cabeça nisso, e essa parte é sensacional, do teu business mesmo, eu queria só, pausar um pouco e fazer uma última pergunta ainda, tratando de ecossistema, tratando de experiências no seu ecossistema aqui. Você falou sobre estar presente na sala de aula, que há uma troca e ao mesmo tempo você tem desejo de, enfim, fazer sua mensagem chegar a mais lugares mas você é uma só. Eu quero perguntar se houve, no teu caso, alguma mudança de ambiente, viagem, mudança de bairros, transferência de locais. Houve alguma coisa que teve um impacto diferenciado nesse teu processo de amadurecimento como fundadora? Por exemplo, houve ambientes onde você entrou e recebeu algum tipo de informação, ou ambientes onde você viveu um tipo de experiência que mudou o curso do seu pensamento? Houve algum insight ligado a território na sua história? Teve sim, teve na verdade 2 momentos muito importantes para mim. O primeiro foi quando eu participei do Iniciativa Jovem Shell.
que realmente mudou a minha visão. Era um programa para jovens empreendedores da favela, foi aqui em Santa Uhum. Teresa. Um programa extenso de quase um ano, de encontros presenciais. E lá, pela primeira vez eu me senti em casa, sabe, em um ambiente que falava de projetos, de impacto, de crescimento. Eu não tinha isso. Eu estava cercada de pessoas que pensavam grande, que pensavam em mudar o mundo, de querer construir uma coisa melhor. Lá nesse projeto, eu conquistei o selo Jovem Empreendedor Sustentável com chancela da Unesco, recebi menção honrosa com esse meu projeto e eu fiz conexões poderosas. Eu fazia parte do coletivo que ganhou o prêmio principal também daquele ano, e isso tudo me deu uma confiança, me deu uma visão de mundo totalmente diferenciada. Eu entendi que a minha realidade não me limitava, que eu podia ir muito além do que a sociedade ali me impunha. Segundo momento foi em 2021, quando participei do programa de aceleração do Instituto Eclos, com o Instituto BAT Brasil. Ali, eu também recebi uma premiação e eu usei esses recursos para praticar essa minha forma de ensinar. Eu validei essa minha forma de ensinar, eu validei o tipo de aula, de videoaula que eu faço, que é em animação, com muito meme, muita linguagem de rede social. Eu consegui, então, aporte para validar isso, desenvolvi, testei as microaulas, que fazem parte da base do aplicativo. Esses foram os 2 momentos que mudaram a minha visão. Um me mostrou que eu podia pensar grande e o outro me mostrou como transformar impacto em algo, estruturado e replicável. Eu acho esse assunto, fantástico, porque essa mudança de espaços, né, ou de territórios, essa mudança de locais onde você transita, fazem com que você entre em contato com pessoas que pensam ou que trazem uma bagagem completamente diferente da nossa, né. E isso é um elemento que é muito rico e leva a gente para direções imprevisíveis. Eu gosto de repetir uma frase que eu aprendi, que é: "A gente se torna alguém do tamanho do nosso mundo", né. Se você vai para vários espaços, você pensa de uma forma diferenciada e é como se você fosse agregando o tamanho dos espaços por onde você entra. Eu acho fundamental, porque no teu processo você sai de uma situação muito difícil, né, para uma situação de muita ambição. Quer dizer, há um arco aí enorme, né. Esse podcast é trazido para você pela Peregrine Growth, seu business advisory, aceleradora boutique e comunidade global, exclusiva para fundadores, donos de negócios e profissionais autônomos navegando transições e mudanças ao redor do mundo. Confira em peregrinegrowth.com, peregrinegrowth.com. Agora vamos voltar ao episódio. Bom, vamos falar do Escola de MEI e vamos falar do aplicativo Divas do Lucro, o carro-chefe da Érica Mester, que junta inovação com impacto social. Queria que você começasse contando pra gente como surgiu a Escola de MEI e o Divas do Lucro e o que realmente você acredita que torna essas iniciativas tão especiais. A escola de MEI nasceu de um incômodo muito forte. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu Uhum. estava numa depressão muito pesada, isso foi ali por volta de 2019. Eu estava morando no meio do mato, longe de todo mundo, e eu estava questionando o meu propósito, tentando entender qual era o meu papel no mundo. E nesse período, uma amiga minha me ligou pedindo ajuda: "Érica, eu abri uma loja aqui em Saquarema, eu sei que você já ajudou um monte de gente com empresa, eu não sei o que fazer, me ajuda". E qual foi a minha primeira coisa, né, eu estava morando nessa época no meio do mato em Araruama e ela em Saquarema, são 2 cidades distantes. E aí o que que eu fiz? Fui para a internet pesquisar curso online de empreendedorismo, e aí eu vi que eram cursos que não iam ajudar a minha amiga, muito longos, com uma linguagem difícil, e eu vi que não ia adiantar nada eu indicar aqueles cursos para ela. E aí o que que eu fiz? Eu fiz as minhas malas e fui morar em Saquarema. E era uma loja de rua que ela tinha. Fiquei lá ajudando ela e entrava muita gente vendendo coisas. Até que entrou uma moça vendendo bolo no pote por R$ 2. R$ 2, mesmo em 2019, era um preço muito abaixo. E aí eu olhando assim: "Gente, isso não cobre nem os custos".
E ali eu comecei: "Gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho muito conhecimento e eu sei ajudar essa gente, eu tenho que fazer alguma coisa". Aí nesse período, eu engravidei, foi uma gravidez de risco, eu tive que voltar a morar no Rio de Janeiro por causa do acesso, e eu tive que ficar fazendo repouso. E nesse repouso eu pesquisei muito, eu pesquisei se tinha realmente essa carência e vi que tinha uma carência muito grande de cursos, de gente que falasse com a base da pirâmide empreendedora, de gente que estava lá, os informais. E aquilo me incomodou demais. Infelizmente, eu perdi o bebê, mas nasceu a escola de MEI. E História cheia de intensidade emocional para todos os lados, experiências que te deram um gatilho de ideia que viraria teu projeto de negócios a longo prazo. Tudo isso enquanto você engravidou e tinha uma questão, imagina, quanta coisa acontecendo e passando na tua cabeça, né, Erika? A partir do ponto que você conversou comigo, você viu em algum momento o Escola de MEI causando um impacto social ainda mais profundo do que o suporte técnico para os negócios que estavam começando? sim, Silas, eu percebi, atendendo gente dessa classe social tão baixa, os informais, que eles vendiam tendo prejuízo. Quando a gente para sentar e colocar tudo na ponta do lápis, eles vendem tendo prejuízo, porque eles não enxergam os custos invisíveis. Eles Uhum. compram uma camisa por 10, vendem por 20 e acham que estão ganhando ali, 100%. E não é isso, né. E quando eu comecei a mostrar para eles e eles começaram a ver, escutava: "Gente, eu estava pagando para trabalhar e não sabia". Sabe, ou até eu estava trocando dinheiro. Era essas coisas que eu escutava. E eu comecei a pesquisar coisas e eu descobri que sabia que mais da metade das mulheres que começam a empreender, elas conseguem se livrar de relacionamentos tóxicos, graças ao empreendedorismo feminino, porque elas começam a ter a renda delas e conseguem sair de casa, largar aqueles relacionamentos, porque a falta exatamente de autonomia financeira prendem elas naquele estado de violência. E Uau, isso você chegou a impacta ter alguma cliente específica passando por esse tipo de problema? Você muitas, chegou muitas. muitas? Isso é uma história de empreendedorismo feminino e violência doméstica tão lado a lado, Silas. Uau. É impressionante, sabe. E eu acredito que esses dados nem sejam reais, porque muitas não falam. Elas falam, acho que violência doméstica ainda até fala, mas existe a violência patrimonial, violência psicológica, e aí isso dá mais vergonha ainda e não falam, E não não falam. necessariamente elas conseguem até, nominar esse tipo de violência, né, fica muito subjetivo dependendo da situação, né. Não conseguem, não conseguem. E tem pesquisa, cerca de 30% das empreendedoras no total, sofrem algum tipo de violência doméstica. Caramba, Eric, esses números são muito altos, cara. 30%, no mínimo então. É, no mínimo 30% das mulheres que empreendem sofrem algum tipo de violência. Investir no empreendedorismo feminino não gera impacto só para aquela família, ele gera impacto para a comunidade como um todo. Tem estudos que falam que a mulher empreendedora, ela investe na comunidade, ela gera emprego, renda, ela aumenta o poder de compra no entorno de seu negócio. Isso não é só uma transformação social, né, é inclusão, é tudo. Quer dizer, não se limita só à casa dela, né, Não acaba, se limita a atingindo casa. todo o ecossistema onde ela está inserida, né. Exato, exato. Como é que é essa relação, Érica? Porque eu vejo hoje também um cruzamento quando a gente vai para os dados mais macro, há um cruzamento entre a quantidade de casas que são lideradas por mulheres, e é um número astronômico. É um país basicamente liderado por mulheres, né. Eu não sei necessariamente como esse cruzamento acontece, mas acho que você deve ter visto isso na prática. O que te levou especificamente, ou qual foi o ponto temporal onde você falou: "Eu posso criar uma ferramenta de apoio a negócios, mas eu quero focar especificamente nas mulheres"? Houve algum momento específico ou foi algo que você sempre trouxe contigo, que você queria dar apoio a mulheres, empreendendo? Eu quero entender um pouco mais a decisão pessoal,
de você estabelecer o corte de gênero, apesar de ser tão relevante e óbvio, né, os dados estão aí. Mas como é que foi esse processo para você? Mulher não tem hobby. Você já reparou isso? Você já reparou que não existe a velha da praça? Você vai numa praça, tem sempre um monte de velho ali sentado conversando, não existe Jogando mulher bingo, não, bingo não, jo jogando, como é que é aquele jogo? jogando Jogando dama. dama. Aham. É, exato, não existe a velha da praça, mulher não tem hobby, mulher Por não quê, tem Érica? não tem tempo, Silas. A gente tem casa para cuidar, a gente tem um monte de coisa para fazer, fica tudo nas costas da mulher. Não tem, o homem cresce porque tem o trabalho da mulher ali por trás, sabe. E quando eu percebi que quando eu dava aula em turmas híbridas, com homens e mulheres, Aham. elas ficavam retraídas. Elas mal perguntavam, elas não tiravam dúvidas, sabe, durante a aula, só eles falavam. E quando eu dava aula só com elas, não era só aula, era acolhimento. E eu percebi que o empreendedorismo feminino vai além do ensinar a precificar, ensinar a vender, é um acolhimento, emocional, é uma troca, e isso tem que ser feito, porque ela não tem outro espaço que ela possa compartilhar seus problemas, suas dores, só com Aham. outra mulher. E ali estava sendo esse espaço de escuta que elas tanto precisam. No teu business, Érica, também existe um componente comunitário, uma ideia de criação de hub de oportunidade, de pessoas que congregam, né. Agora eu vejo ainda com mais clareza esse tipo de experiência que você passou no passado, compreendendo, o que acontece numa dinâmica quando você tem um grupo só de mulheres versus quando você tem um grupo misto, homens e mulheres, e como as mulheres precisam de um tratamento que seja focado nelas exclusivamente, né. Como foi para você desenvolver o Escola de MEI e qual é o alcance que esse negócio pode ter? A escola de MEI ensina mulheres empreendedorismo real, empreendedorismo do dia a dia, que está ali para a mulher informal que ainda nem abriu o seu MEI, ou que ainda nem tá pensando em começar a empreender e não sabe por que empreender. A escola de meia ajuda nessa trajetória desde o iniciozinho da ideia empreendedora. Eu cheguei até a pensar em mudar o nome da escola de MEI, porque eu percebi que o meu público, eu atinjo um público tão na base que eles não sabem nem o que significa MEI, para você ver. Tanto que o aplicativo eu coloquei Divas do Lucro, porque se eu mantesse, eu fiquei com medo de manter o nome Escola de Meia e o meu público não entendeu o que era MEI, porque eu via muito isso. O que é MEI? E eu teria que explicar, e assim, quando eu falo isso, até mesmo pra gente do meio, eles não acreditam. Mas gente, é o público que eu trabalho. Você criou então uma plataforma que funciona equipando mulheres na informalidade que já têm algum tipo de aspiração ou já estão começando seus negócios, mas nem o MEI elas têm. Ou seja, elas estão na informalidade, não têm as ferramentas para dar o próximo passo. Esse é o público-alvo? Esse é exatamente o público-alvo. Mulheres, baixa renda, baixa escolaridade, moradoras da periferia, moradoras de favelas. Mulheres cis e trans, nós abraçamos as cis e abraçamos as trans também. E sobre o teu aplicativo, como é que o aplicativo Divas do Lucro funciona? Por que ele é o carro-chefe do Escola de MEI? Eu percebi que eu queria levar o ensinamento, esse meu jeito de ensinar para o Brasil inteiro. Eu vi que apenas vídeo não iria funcionar. Isso já é uma pesquisa no mercado. O que o mercado estava fazendo? Começando a gamificar as aulas para poder ter maior interação. Eu fui fazer alguns cursos gamificados para ver como é que é isso, e eu percebi que só gamificar não ia adiantar totalmente. Então eu criei um game. Então eu ensino empreendedorismo através de uma simulação, através de um game, de verdade. A pessoa tem ali seu avatar e vai passando por situações que uma empreendedora periférica passa. E ela vai vendo as consequências por exemplo, de não precificar corretamente, então ela vai ver ali na prática. Então eu vou conseguir levar o meu ensinamento da sala de aula presencial
para prática ali dentro de um joguinho. Uau, E, fantástico. e isso, e isso é o diferencial que ninguém está fazendo. Quer dizer, você desenvolveu um produto que tem fit com o mercado, porque as próprias experiências do game são as experiências do usuário, né? O próprio usuário tá te dando os inputs para você desenhar o jogo, né? Então ele é super Exato, relacionado com o cotidiano dessas pessoas, né? exatamente. Como que você colheu esses dados, essas evidências? Foi no relacionamento com elas? Você chamou alguma parte da comunidade para participar da criação? Como é que você desenvolveu nos bastidores o game? Ouvindo, muito escutativa nas salas de aula, muito escutativa nas salas de aula, tanto online quanto presencial. E eu levava para elas os casos: "O que que vocês acham?", eu levava para elas, o feedback sempre foi muito positivo, e isso foi o que foi me dando o meio, né, o caminho para chegar a desenhar esse game. E eu também não sou totalmente leiga não, eu não sabia nada de game quando eu tive a vontade de fazer game, e eu fui fazer um curso de game design para a educação na Universidade da Pensilvânia. Eu fui me preparar para poder fazer isso. Que legal, Érica, eu não sabia disso. Como foi essa experiência? Como é que você fez esse curso? Quanto tempo levou? O que que você aprendeu? É um curso online, aprendi muitas coisas, já aquilo ali abriu minha cabeça, eu não sabia nada de game. E ali eu aprendi que tinha que ter, as pontuações, bandeirinhas, ganhar coisinhas para poder manter a pessoa Incentivos. engajada, incentivos para poder manter a pessoa engajada. E ali eu consegui realmente desenhar toda a trilha de aprendizado graças a esse curso. Érica, para fechar o desenvolvimento, essa ideia é incrível e é focada num mercado que, nossa, a pirâmide de empreendedorismo no Brasil é um número tão significativo, de grande. Você está lidando com um mercado que tem pouquíssima atenção, né, dos grandes players, ao mesmo tempo é extremamente relevante, é significativamente a maioria do Brasil, né, em termos de empreendedorismo. Qual tem sido o feedback dessas empreendedoras com quem você está lidando? Você atende múltiplas indústrias, imagino, né? Ou você nichou em determinada indústria? Quem que o aplicativo serve exatamente? Pessoas de vários tipos de setores ou um setor específico? Empreendedoras de baixa renda, informais. Eu foco também na economia criativa, Hum, artesãs, costureiras, mas eu atendo o aplicativo, ele atende bem o empreendedor iniciante, seja qualquer a área que for, serviço, produto, em geral, né? em E geral. qual o feedback desses empreendedores? O que que as fundadoras dizem para você sobre o uso da ferramenta? A ferramenta ainda está em desenvolvimento. A gente tem feedback das microaulas em animação, que foi, assim, incrível. Elas falam assim: "Nossa, Érica, dá vontade de continuar assistindo". Esse foi a maior parte dos feedbacks que eu recebi. Isso é muito difícil. Quando você dá aula em vídeo e você tem esse feedback, é maravilhoso. Até porque, né, Érica, por exemplo, os números que espelham o comportamento de quem compra cursos online, quem compra ferramenta ou treinamento e não usa, ou para no meio, ou nem começa, os números são insanos, é coisa de quase 90%, se eu não me engano. A última vez que eu chequei era isso, mais ou menos 90% das pessoas que compram sequer terminam o curso que compram, né? Sequer abrem o curso. Sequer abrem. Então você tem uma resposta de feedback direto do usuário final dizendo: "Não, eu tenho vontade de assistir ainda mais", né? Exatamente, exatamente. Isso tudo porque está na linguagem delas, né, Silas, eu consegui colocar ali linguagem de rede social, e é o que elas passam o dia inteiro em rede social, rolando feed. Então eu tinha que Entendo. fazer alguma coisa parecido com o que elas viviam. Sensacional, Érica. Sensacional a forma como você está pensando do ponto de vista da persona e está vendo o mundo do ponto de vista da persona. Eu acho incrível e torço muito, mais do que torcer, confio muito que isso vai dar muito resultado. Tô interrompendo essa conversa muito rapidinho só para te pedir uma gentileza. Eu tô lançando esse podcast, então ele tá muito no começo. É muito importante que você se inscreva na sua plataforma preferida para curtir esse podcast e ter acesso às novidades sempre que eu lançar o próximo episódio. Se possível, curte, comenta, seja onde for que você esteja vendo esse podcast. Isso é muito importante, não só para você ficar em dia com tudo que a gente lançar, como também para dar mais visibilidade ao meu trabalho. Grande abraço, obrigado pela tua participação.
Vamos voltar. Érica, a gente conversou um pouco sobre teu ecossistema, sobre sua experiência nele. A gente conversou um pouco sobre o impacto e o impacto social, o impacto que vai além da criação de receita do teu negócio. Eu queria focar agora em crescimento. E nessa parte final, eu queria te fazer uma primeira pergunta, que para mim é um clássico também. Qual foi o momento que você considera mais difícil na tua jornada, tanto nos negócios quanto na vida pessoal? Eu não sei, você que defina. E qual o momento mais difícil que fez você pensar em parar, mas ao mesmo tempo foi o impulso que você precisava para viver uma nova fase? Eu acho que o momento mais difícil está sendo agora, porque no começo o desafio era sobreviver, fazer acontecer, provar que funcionava, e hoje o desafio é outro. O problema já está claro, a solução já mostrou que funciona na prática e agora é hora de escalar. E escalar muda tudo. Eu preciso contratar, preciso delegar, preciso confiar, preciso escolher parceiros. E parceiro errado pode atrasar em anos a construção de um negócio. Então, o desafio agora não é falta de resultado, é escolher certo com quem eu vou construir o próximo nível. E eu não quero só crescer no Brasil. O problema que a gente resolve existe na América Latina toda. E quando você começa a enxergar esse tamanho, você entende que não pode mais jogar pequeno. O tamanho do mercado para o problema que você resolve é realmente imenso, né, Érica? Você falou América Latina, mas tecnicamente qualquer continente em desenvolvimento deve ter muito desse tipo de experiência, né? Ásia, África, enfim. Deixa eu te perguntar, do ponto de vista de estratégia de escala, quando você fala em escalar um negócio e construir um produto que possa ser distribuído por outros canais e atinja mais pessoas, qual a visão que você tem hoje, pelo menos nesse momento, qual a visão que você tem construída para o desenvolvimento do teu negócio? Por exemplo, quais são os mecanismos que você considera atualmente para escalar o business de onde ele está para a próxima fase? Qual tipo de investimento e qual tipo de parceiros, né, de stakeholders você está considerando para os próximos anos? Eu gostaria de ter smart money, Uhum. alguém que entendesse desse mercado, que entrasse não só com dinheiro, mas com experiência. Eu acho que isso é o principal para mim, eu preciso de alguém experiente, porque a minha experiência é em pequenos negócios, é ensinar, pensar no produto e pensar como startup a nível gigante. Eu tenho muito que aprender. Eu tô aprendendo todo dia, exatamente, eu tenho que delegar muito ainda, e eu gostaria também de ter empresas patrocinando, para poder chegar mais longe, para poder atender mais gente. Investidores anjo, por exemplo, seriam um bom check para smart money ou você pensa em outros tipos de suporte? Estou pensando nas parcerias de crescimento mesmo. O que Sim, você visualiza que seria o investidor ideal? anjo também, também. E sobre as companhias que você mencionou, quais são os benefícios para uma companhia, por exemplo, para criar uma parceria com o seu negócio onde ele está? E quais são os incentivos que uma grande companhia, uma grande corporação ou, empresas, negócios menores até, que queiram se associar a você podem ter? Quais são os incentivos que eles ganham? O nosso projeto, o Divas do Lucro, ele está aprovado pela Lei de Incentivo Fiscal, Lei Rouanet, e pela Lei de ICMS do Rio. Isso significa que o projeto já é estruturado, é reconhecido, pronto para captar, investimento com segurança jurídica. Nós estamos construindo uma solução que aumenta a renda e a autonomia econômica da base da pirâmide empreendedora, e isso não é assistencialismo, isso é desenvolvimento. Isso tem métrica, né, Erika? Dá para medir Isso os tem dados de meta. resultados, né? Dá para medir os dados, dá para medir os resultados. Eu gostaria de fazer parcerias com empresas de telefonia também, que o nosso aplicativo não consuma dados dos celulares das usuárias. Porque esse público-alvo, eles usam internet pré-paga no celular. Então eles Hum. ficam sem internet boa parte do mês, e o que dificultaria eles a usar as aulas, de aprender.
Então uma parceria com empresas de telefonia para ajudar nessa inclusão de digital também seria muito bom. Ou créditos também, né, que os usuários podem passar a ter, dependendo da parceria. Eu estou pensando aqui em programas de responsabilidade social nas corporações, né. Quais são os benefícios, por exemplo, que uma empresa pode ter numa parceria com o projeto do Divas do Lucro? Benefícios fiscais ou benefícios de Benefício. reputação social? O que que uma empresa pode ganhar em termos de incentivo? Reputação social, porque isso é ESG. Incentivo fiscal, a pessoa quando, ela patrocina pela Lei Rouanet ou pelo ICMS do Rio, ela deixa de pagar, imposto. E o dinheiro que iria para o imposto, ela está aplicando no social. A construção de posicionamento da empresa, inclusive, pode melhorar, né, porque ela está diretamente, ativamente investindo em um projeto de impacto socioambiental, social no caso, né. Exatamente. Se a empresa tiver como público-alvo essas empreendedoras, você podem até virar clientes, tipo, algum banco, alguma fintech, que muitas delas não têm conta em banco e precisam. Você mencionou o setor de bancos, por exemplo. Um dos grandes, uma das colunas que separa negócios formais de negócios informais é a bancalização, né? São operações que ocorrem fora do sistema financeiro, bancário. Tem alguma indústria específica? Você citou os bancos, por exemplo. Em companhia dos bancos, existe um outro setor onde empresas podem se beneficiar profundamente de uma parceria com o Escola de MEI? Maquininha de cartão é outra, porque elas vão precisar. Empresas que fornecem serviço para empreendedoras, empresas de brindes, empresas de contabilidade, que elas vão precisar. Uma coisa puxa a outra, escritórios de advocacia para poder registrar marca. Eu já tive alunas que perderam marca e dói muito nelas. Perderam o nome, né, nome do negócio. Perdeu o nome, porque elas se identificam com o nome, depois para botar outro nome dói. Érica, fantástico. Minha cabeça vai a mil aqui, porque você está aplicando coisas importantíssimas em um público que é muito relevante para o desenvolvimento do Brasil, né? É muito relevante no Brasil e tem pouquíssima atenção, né? Então, o que você está fazendo com a mão na massa, na prática, é uma alavanca social em massa. Essa é a possibilidade. Eu queria passar para a próxima pergunta, que é relacionada a você. Qual foi seu principal ponto de virada como fundadora à frente do Escola de MEI e no desenvolvimento desse negócio? O meu principal ponto de virada como fundadora foi quando eu entendi uma coisa muito simples: impacto sem estrutura não escala. No começo eu ensinava, dava aula, ajudava uma por uma, funcionava. As empreendedoras ajustavam o preço, começavam a ter lucro, mas aquilo ainda dependia de mim. E eu me fiz uma pergunta: "Isso vai morrer comigo? Isso vai mudar o Brasil?" E foi ali que eu entendi que não bastava eu ensinar bem, eu precisava estruturar bem modelo de negócio, tecnologia, parcerias, governança. Porque quando você estrutura o impacto, ele deixa de ser apenas uma boa intenção e vira uma solução. Esse profissionalismo, então, foi um chamado que você sentiu que teve que passar primeiro, até para você direcionar o caminho delas, né? Exato. Eu queria te fazer uma última pergunta, Érica, e agora num tom de fechamento, de assinatura. Olhando para trás, eu sei que você passou por muita coisa e você superou desafios pessoais, alguns deles que as pessoas não conseguem nem imaginar. Eu mesmo não consigo nem imaginar e respeito muito a grandeza dessa superação pela qual você passou. Olhando para trás aqui nesse momento da tua vida, eu queria que você pensasse numa mensagem que você gostaria de compartilhar hoje com quem ainda está nos degraus que você já subiu. Que mensagem você gostaria de compartilhar para essas pessoas? Você, mulher empreendedora, aprenda a olhar para os seus números. Lucro não é ganância, lucro é autonomia. Quando você entende o que você realmente ganha, você passa a tomar
decisões com segurança e isso muda a sua vida. É ensinado para a mulher que ela não pode ser ambiciosa, não pode falar, tem que ser comportada, tem que ser quietinha. E isso atrapalha porque ela fica tímida na hora de tirar dúvida. Ela acha que não é digna de ganhar dinheiro, a gente tem que mudar uma mentalidade. E o Divas de Lucro, ele não só trabalha empreendedorismo, não, ele trabalha a autoestima, ele trabalha a cidadania, o empoderamento feminino. E isso faz toda a diferença. Tem que seguir a Escola de MEI no Instagram, tem que fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, que a gente tira dúvida, a gente conversa, é só mulher conversando, dando apoio uma para outra. A gente tira dúvidas. Nesses grupos, Silas, elas às vezes estão com uma dificuldade de fazer uma venda e elas ficam colocando lá, mas o cliente respondeu isso, o que eu falo? E a gente ajuda ela ali num roteiro para ela poder responder e fechar a venda. Isso é muito gratificante. Esse foi mais um episódio do seu podcast sobre negócios, viagens e sentido de vida. Viva, impacte e cresça. Visite peregrinagrowth.com e aplique para o EIG Founders, o meu programa de aceleração que vai mudar a sua história como fundador. Até a próxima, a gente se vê já já.